Olá, futuro universitário. Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução do PAS. Etapa 1, subprograma 2015. Os parques eólicos, localizados no município gaúcho de Osório, formam o maior complexo gerador de energia a partir do vento da América Latina. Com 150 megawatts de energia instalada, o empreendimento destaca-se, entre outros aspectos, por produzir energia limpa e renovável, sem emissões de dióxido de carbono, CO2, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. A transformação do vento em energia ocorre por meio das turbinas eólicas, também conhecidas como aerogeradores ou cataventos. Veja a figura acima. As turbinas eólicas de Osório são dotadas de um sistema que orienta o rotor, composto por 3 pás na direção do vento. A inclinação das pás é automaticamente regulada para otimizar a incidência do vento. As pás medem 35 metros e foram desenvolvidas com a utilização de tecnologia da indústria aeronáutica. O projeto é integrado por 3 parques, que reúnem 75 aerogeradores, instalados em torres de concreto a 100 metros de altura. Tendo o texto e a figura como referências, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e assumindo 3,14 como valor aproximado de π, julgue os itens que se seguem. Item 69. Desconsiderada a resistência do ar, um objeto que caia do alto da torre onde estão instalados os aerogeradores chegará ao solo com velocidade superior a 120 km por hora. Desconsiderando a resistência do ar, é uma queda livre. Só vai ter a força-peso atuando nesse corpo. Se só tem a força-peso, a aceleração é a da gravidade. Ela é constante. Para pequenas altitudes, 100 metros, aí podemos considerar o G como constante. Qual é o movimento que tem aceleração constante? Movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, vamos relembrar as equações, que eu aconselho você demonstrar todas essas equações. Essa segunda aqui não se demonstra porque ela é a definição, mas todas as outras nascem a partir dessa segunda. É importante que você, aluno, domine essas equações do movimento uniformemente variado. Saiba demonstrá-la. Eu costumo dizer que o aluno que aprende a demonstrar é um aluno que sabe aplicar melhor as equações. Portanto, então nós sabemos que a resolução está aqui, ó. Qual dessas equações que nós vamos usar? Nós vamos usar a equação de Torricelli. Por quê? Você tenta uma, se não der, tenta outra. Uma delas tem que dar certo. No caso aqui, a equação de Torricelli. Por quê? Porque a velocidade inicial ele deu é 0, partiu do repouso, caiu. A aceleração é g. E o ΔS ele deu a altura lá, que é de 100 metros. Substituindo, velocidade inicial é 0, 2 vezes a aceleração, que é 10, e o ΔS, que é 100. 2 vezes 10, 20, vezes 100, 2.000. Isso aqui vai dar a raiz de 2.000. Raiz de 2.000, racionalizando aqui, simplificando, vai dar 20 raiz de 5. Se fosse raiz de 4, seria 2. 2 vezes 2, 40 metros por segundo. Vamos multiplicar por 3,6, dá 72 vezes raiz de 5 km por hora. Agora sim, se fosse raiz de 4, seria 2. Daria 144, que já é maior que 120. Raiz de 5 vai dar maior ainda. Portanto, quando ele fala que chegará ao solo com uma velocidade superior a 120 km por hora, 72 raiz de 5 km por hora é superior. Portanto, o nosso item está correto. Item 70. Se todos os aerogeradores referidos no texto forem iguais, então cada um deles gera 2 megawatts de energia. Certo ou errado? Bom, então vamos fazer uma análise dimensional aqui. Nós sabemos que energia no sistema internacional é dada em joule. Energia também pode ser escrita em quilowatt vezes hora, ó, potência vezes tempo. Pode ser escrita em caloria. Enquanto que potência é a energia por tempo. O sistema internacional, joule por segundo, que é watts. Megawatts, mega é 10 a sexta, enquanto 2 megawatts, quer dizer, 2 vezes 10 a sexta watts. Watts é potência, não é energia.
Então, se na afirmação está falando todos os aerogeradores referidos no texto forem iguais, então cada um deles gera 2 megawatts de energia, está errado, porque megawatts não é energia. Megawatts é potência. Portanto, este item está errado. Item 71. Considere que para a variação da rotação nominal de operação das turbinas eólicas, utiliza-se a fórmula prática RPM, que é a frequência, é igual a 1150 dividido por D, em que RPM significa rotações por minuto e D é o diâmetro do rotor, diâmetro do círculo determinado pelo giro das pás. Nesse caso, a velocidade linear da ponta de uma pá nos aerogeradores é inferior a 40 metros por segundo. Certo ou errado? Nós temos aqui um corpo descrevendo um movimento circular uniforme. Observe que o vetor verde é o vetor velocidade. Ele varia em direção e sentido, mas o módulo dele é constante. Daí o nome uniforme. Uniforme é porque o módulo é uniforme, o módulo é constante. O vetor azul é o vetor aceleração centrípeta, sempre dirigida para o centro da curva. Sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. Pense numa volta. Qual é o ΔS de uma volta? É o comprimento da circunferência, que é 2πr. O tempo gasto numa volta é o período, que chamaremos de t. Então, a velocidade linear é igual a 2πr sobre o período. Mas nós sabemos que o inverso do período pode ser trocado pela frequência. Frequência é 1 sobre t, é o inverso do período. Então, a velocidade linear é 2πr vezes a frequência. 2 vezes r é o diâmetro. Então, podemos escrever que a velocidade linear vai ser π vezes o diâmetro vezes a frequência. A frequência foi dada no enunciado, é 1150 dividido por d. Então, no lugar de f, vamos colocar 1150 dividido por d. Um d corta com esse outro d, vai sobrar π que multiplica 1150. O π, no enunciado, disse que era para a gente aproximar de 3. Vezes 1150 vai dar 3.450 metros por minuto. Por que minuto? Porque a frequência aqui foi em rotações por minuto. Então, é 3.450 metros por minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se nós dividirmos esse resultado por 60, acharemos em metros por segundo. 57,5 metros por segundo. Portanto, a velocidade linear da ponta de uma das pás é de 57,5 metros por segundo, que não é inferior a 40 metros por segundo, é maior, é superior. Portanto, esse item ele está errado. Considerando o gráfico acima, que ilustra o deslocamento retilíneo de um móvel em função do tempo, julgue os itens 77 e 78. Observe esse gráfico. Vou dar um zoom aqui, para você enxergar ele melhor. Esse gráfico é um gráfico espaço versus tempo. Nos 2 primeiros segundos, o gráfico é uma reta. Então, significa dizer que nos 2 primeiros segundos o movimento é uniforme, onde a inclinação dessa reta nos dá a velocidade. Gráfico espaço versus tempo, a inclinação da reta tangente nos dá a velocidade. De 2 segundos até o 6º segundo, nós temos uma parábola de boca para baixo. Se é uma parábola, o movimento é uniformemente variado. E de 6 até 8 segundos, voltamos a ter uma reta, movimento uniforme. Só que essa reta agora ela é decrescente. Com esta análise do gráfico, vamos resolver o item 77. Em 8 segundos, o móvel percorreu uma distância inferior a 8 metros. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Bom, olhando para o gráfico, nós sabemos que de 0 até 4 segundos, o móvel saiu da posição 0 e foi até a posição 6. Então, ele deslocou 6 metros. A distância percorrida foi de 6 metros e o deslocamento escalar é de 6 metros. Veja que o deslocamento escalar é positivo porque a posição final é maior que a posição inicial. Ele andou a favor do sentido positivo da trajetória.
Já de 4 até 8 segundos, no intervalo de tempo de 4 até 8 segundos, ele saiu da posição 6 e foi para a posição 0, ó, no oitavo segundo a posição 0. Se ele saiu da posição 6 e foi para a posição 0, ele andou 6 metros. A distância percorrida também é 6 metros. Só que o deslocamento escalar é menos 6. Daí, nos 12 segundos, nos 8 segundos, de 0 a 8 segundos, a distância percorrida vai ser de 12 metros. 6 para ir e 6 para voltar. E o deslocamento escalar vai ser 0. Então, observe que com esse exercício você já percebe que distância percorrida e deslocamento escalar são conceitos diferentes. Nem sempre têm os mesmos valores. A distância percorrida e o deslocamento escalar somente terá o mesmo valor quando não houver inversão de movimento, que não é este caso. Houve inversão. O móvel foi e voltou. Portanto, a distância percorrida, que é o que está no enunciado, é de 12 metros e não é inferior a 8. É superior. Daí esse item é um item errado. Item 78. Esboce no espaço a seguir o gráfico referente à velocidade do móvel versus tempo. Nós vimos que de 0 a 2 o movimento é uniforme, porque o gráfico é uma reta, gráfico espaço versus tempo. De 2 a 6 o movimento é uniformemente variado, porque o gráfico é uma parábola, gráfico espaço tempo parábola, movimento uniformemente variado. E de 6 a 8 movimento uniforme, porque o gráfico é uma reta. O movimento uniforme, a equação horária dos espaços é S igual a S0 mais VT. É uma equação horária do primeiro grau. Por isso que aqui é uma reta, onde o movimento é uniforme, espaço versus tempo é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E a velocidade é um número que multiplica o t, a inclinação da reta, é o coeficiente angular. Reta crescente, velocidade positiva. Reta decrescente aqui, de 6 a 8, a velocidade é negativa e constante. Já o movimento uniformemente variado, a equação horária dos espaços é do segundo grau, a t ao quadrado. Se é do segundo grau, por isso que o gráfico é uma parábola. E se essa parábola tem a boca para baixo, a aceleração é negativa. E a equação horária dos espaços é uma equação com velocidade com horária dos espaços do primeiro grau, v igual a v0 mais at, onde o gráfico vai ser uma reta. Construindo-se então esse gráfico, nós temos de 0 a 2, o movimento é uniforme e a inclinação da reta nos dá a velocidade. A inclinação dessa reta é a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser 4 metros dividido por 2 segundos, resulta em 2 metros por segundo, e no sentido crescente, a reta é crescente, então essa velocidade é positiva, mais 2. Está aqui, ó, movimento uniforme. De 6 a 8, o procedimento é análogo. Movimento uniforme, só que a reta é decrescente, a velocidade vai ser negativa, e é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, a inclinação da reta. Vai ser 4 dividido por 2, também vai dar 2, só que negativo. De 6 a 8, a velocidade é menos 2, ó, menos 2. E de 2 até 6, movimento uniformemente variado. A equação horária da velocidade é do primeiro grau, então vai ser uma reta, o gráfico velocidade, uma reta que liga esses dois pontos, ó, o movimento uniformemente variado. Este foi o item 78. Item 86. Dois veículos A e B de massas iguais a 1.000 kg e 800 kg, respectivamente, colidem frontalmente. A velocidade do veículo A era de 40 km por hora no momento da colisão. Considerando-se a situação acima, para que os veículos ficassem parados após a colisão, a velocidade do veículo B em módulo deveria ser igual a... Trata-se de colisões. Toda colisão é um sistema isolado. Sistema isolado é aquele sistema onde a resultante das forças externas que atuam no sistema é zero. E se não for zero, ela é desprezível comparado com as forças internas ao sistema. Nos sistemas isolados, nós temos o princípio da conservação da quantidade de movimento ou do momento linear. Nos sistemas isolados, a quantidade de movimento total do sistema imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento total do sistema depois da colisão, imediatamente depois.
Imediatamente antes da colisão, nós temos o carro A e o carro B movimentando em sentidos contrários. Logo, o que antes, imediatamente antes da colisão, vai ser a quantidade de movimento do móvel A mais a quantidade de movimento do móvel B. Imediatamente após a colisão, eles ficam parados. Se eles param, a quantidade de movimento do sistema é zero. Quantidade de movimento ou momento linear é o produto da massa pela velocidade. Então, QA vai ser MA vezes VA. E o QB vai ser MB vezes VB. Só que são grandezas vetoriais. A velocidade do A está no sentido contrário da de B. Se adotarmos um referencial positivo para a direita, a velocidade do A é positiva e a velocidade do B é negativa. Substituindo-se os valores, massa de A, 1.000 kg, velocidade de A, 40 km por hora, massa de B, 800 kg e velocidade de B não sabemos, resulta que a velocidade de B será de 50 km por hora, que permite marcar a alternativa correta, a alternativa C. Item 87. O coeficiente de restituição é a relação entre as velocidades de um objeto depois e antes de uma colisão. Por exemplo, se uma bola solta de uma altura h1 quicar no solo e retornar a uma altura h2, com h2 menor que h1, o coeficiente de restituição do solo será menor que 1. Tendo como referência as informações acima, assinale a opção correta no item que segue, que é do tipo C. Considere a situação em que uma bola cai na vertical de uma altura h sobre uma superfície cujo coeficiente de restituição seja igual a 0,5. Nessa situação, desconsiderando-se a resistência do ar, a bola retornará até uma altura. Então, nós temos aqui uma bola lá no alto, com velocidade inicial 0, a uma altura h1, cai imediatamente antes de bater no solo, ela tem uma velocidade v1. Desprezando-se a resistência do ar, um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Inicial, aqui em cima nós só temos energia potencial gravitacional ou energia de altura, que é mgh. H1, que a altura é H1 em relação ao solo. E aqui embaixo, no fim, que a gente chama de fim, né? E nós só temos energia cinética, não temos energia gravitacional, porque aqui a altura é zero, só temos energia cinética. mv1 ao quadrado sobre 2. Então, à medida que a bola vai caindo, a energia gravitacional vai se transformando em cinética. Cortando as massas e isolando V1, teremos que V1 é raiz de 2gh1. A bola vai bater com V1 e vai voltar com uma velocidade V2 até atingir uma altura H2, onde ela para. Novamente, conservação da energia. Energia inicial é igual à energia final. Energia inicial é aqui no chão, energia final lá no ponto mais alto. Inicialmente só tem energia cinética, mv quadrado sobre 2, mv2 ao quadrado sobre 2. É a velocidade agora com que a bola está voltando. E no fim nós temos só energia gravitacional, mgh, só que agora é h2. Cortando as massas, teremos que v2 é raiz de 2gh2. Veja que v2 é a velocidade depois da colisão e v1 é a velocidade imediatamente antes da colisão. A definição de coeficiente de restituição E é a relação entre as velocidades de um objeto depois e antes da colisão. Então vai ser o v2 dividido por v1. Então vai ser a raiz de 2gh2 dividido por 2gh1. 2g em cima com 2g embaixo corta. Temos que o coeficiente de restituição é igual a raiz quadrada de h2 sobre h1. Elevando tudo ao quadrado, h2 sobre h1 é igual ao coeficiente de restituição ao quadrado. H2 nós queremos saber. H1 é o H e o E é meio. Daqui nós temos então que meio elevado ao quadrado dá 1/4, dá 0,25, 1/4. Então H2 é H sobre 4. Alternativa correta, alternativa B. Chegamos ao final de mais uma resolução comentada no programa de avaliação seriada PAS, primeira etapa, ano 2015. Não se esqueça de inscrever no canal. Se você gostou, dê um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas de que você não gostou. Esse é um canal de educação
ajude esse canal a crescer. Qualquer ajuda, qualquer Pix, muito bem-vindo para manter o canal sempre ativo, atualizado. Até a próxima resolução, se Deus quiser.